Já sei que por aí ainda precisam ficar em casa para se proteger do coronavírus. Aqui não tá diferente. A gente também precisa ficar em casa para se cuidar. Mas eu estou muito contente porque a gente pode se comunicar por aqui. E eu posso contar minhas histórias. Elas chegam por todos os lugares do mundo através da internet. E eu tenho uma história muito legal para contar para vocês hoje. Quem quer ouvir? Vem comigo! Essa história que eu vou contar para vocês hoje está escrita lá na Bíblia, porque é uma história que aconteceu de verdade. Ela está escrita lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, e é uma história que nos traz muitas lições. No final, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Naquele tempo, existiam homens que eram escolhidos para serem mensageiros de Deus. Era Deus mesmo quem os escolhia. E estes homens ouviam a voz de Deus. Eles eram chamados de profeta. Elias era um desses homens. Ele era um profeta de Deus. E um dia ele recebeu uma missão muito difícil. Deus mandou Elias ir até o palácio falar com o rei Acabe e dizer para ele que ele parasse de adorar deuses falsos e começasse a adorar o verdadeiro Deus. Porque o rei Acabe adorava um Deus chamado Baal, e isso desagradava o coração de Deus. Até que o rei Acabe não escutasse, Deus não ia permitir que chovesse. Elias foi corajoso e foi lá e falou exatamente como Deus havia ordenado. Mas Acabe não mudou o coração pessoal. Pelo contrário, ele ficou tão furioso que mandou matar Elias. E Elias teve que fugir. Deus ajudou Elias de diversas formas. Mas um dia, Deus disse para Elias o seguinte: Elias, vá até uma cidade chamada Serepta. Lá terá uma viúva e ela vai te ajudar. Mas uma viúva? Quem sabe o que é uma viúva? Uma viúva é porque aconteceu o seguinte: o marido dela faleceu. Naquela época, as mulheres não trabalhavam. Quem sustentava elas eram os maridos delas. Que estranho, Elias pensou, uma viúva? Como ela vai conseguir me ajudar? Mas Elias não duvidou. Ele foi procurar essa viúva. Nessa cidade de Serepta, exatamente como Deus havia falado, existia uma viúva, mas ela não morava sozinha. Ela tinha um filho. Eles tinham na casa deles só um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Com isso, dava para fazer um pão pequeno. Daria para os dois comerem um pouco. Mas vocês acham que essa viúva ficou reclamando pelo pouco de comida que ela tinha? Não, ela ficou contente porque ela tinha um pouco de comida para comer e ela foi até o quintal pegar alguns galhos para poder acender o fogo e assar o seu pãozinho. Enquanto ela estava lá pegando os galhos de longe, ela viu um homem se aproximando. E ele foi chegando mais perto e, adivinha, pediu um pouco de água. Essa mulher não negou. Ela disse: "Claro, meu senhor, espere aqui e eu vou buscar um pouco de água para você." Ela não tinha ideia de que esse homem era Elias e que ele era um profeta. Quando ela estava saindo para pegar um pouco de água, Elias a chamou e disse: "Senhora, traga-me um pouco de pão também, por favor." Mas então a viúva respondeu: "Senhor, se eu tivesse pão sobrando, com certeza dividiria com você, mas o que eu tenho mal dá para fazer um pão pequeno, para mim e para o meu filho comermos. Depois disso, eu não sei o que será de nós.
Provavelmente morreremos, porque eu não tenho mais nada na minha casa para que possamos comer. Então Elias olhou para ela e falou: Não se preocupe, vá preparar o seu pão e divida-o comigo. Tenha fé. O pão daquela época não era pão igual hoje. Aquele pão não tinha fermento, era um pão que não crescia. Então, mesmo assim, ela fez esse pão com muito carinho e dividiu em 3 partes. Ela, o seu filho e Eli comeram. Mas, de repente, quando eles terminaram de comer o pão, a viúva olhou para o canto onde ficava o azeite e a farinha e adivinha, tinha muita farinha na tigela e muito azeite no jarro. Então Elias disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, por causa da sua bondade, não acabará a farinha na sua tigela e nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou mais farinha na tigela daquela viúva e nem azeite no seu jarro. Sabe por que eu amo essa história? Porque é um milagre de Deus. Imagina, acabou a farinha e de repente tinha mais. E daqui a pouco tinha mais e mais e mais. Mas vamos pensar, por que Deus escolheu aquela viúva para cuidar de Elias? Com certeza que ela tinha um coração gentil, um coração grato, porque mesmo que ela tinha só um pouquinho de farinha em casa, ela não ficou reclamando não. Ela adorava a Deus e ela agradecia pelo que ela tinha. E quando veio um estranho, ela não se recusou a ajudar. Ela ajudou Elias mesmo tendo pouco. Vamos parar para pensar agora na nossa vida? Quantas coisas nós temos em casa? Nós temos comida, temos água, temos cama para dormir. E mesmo assim, às vezes a gente reclama, né? Eu também às vezes reclamo. Então a gente tem que pedir perdão para Deus por isso. E não só isso, a gente precisa dividir o que a gente tem com as pessoas que a gente não, com as pessoas que não têm. A gente precisa compartilhar, precisamos ser gentil, fazer boas ações. Mas, Maria Missionária, como que eu, sendo criança, posso fazer uma boa ação ou posso ser gentil? Primeiro, nós temos que orar, ter um relacionamento com Deus através da oração. Em segundo lugar, podemos sempre compartilhar as nossas coisas com as pessoas, as crianças que não têm, como por exemplo, nossos brinquedos, nossas roupas. Também podemos ajudar em nossa casa, os nossos pais nas tarefas domésticas. Para terminar, eu já sei, já me contaram que as crianças da IEL Blue gostam de desafios, é verdade? Então eu tenho um desafio para vocês. Que tal, durante a semana, fazer uma boa ação? Pode ser para alguém que vocês conhecem ou para alguém que vocês não conhecem. Pode ser qualquer tipo de boa ação ou gentileza. Eu quero escutar cada um de vocês, beleza? Assim como Deus, não esqueçam, assim como Deus cuidou daquela viúva, Ele também cuida de cada um de nós. Beijo, crianças!